Hoje, dia 29 de setembro de 2021, um ano que vai ficar marcado na história do Congresso Nacional por realizar uma CPI, a CPI do Senado, na qual convidou o empresário Luciano Hang a depor. Um empresário que nada tem a ver, como eu falei ontem, com compra de vacina, com hospitais, com política pública voltada para a saúde. É simplesmente um empresário que gera 22 mil empregos diretos, 120 mil empregos indiretos. E eu estava lá desde 10 horas da manhã. É impressionante como falta respeito ao comando da CPI do Covid no Senado Federal. O senador Omar Aziz, o tempo todo desrespeitoso com o senhor Luciano Hang, de 58 anos. O vice-presidente da CPI chegou ao ponto de chamar o senhor Luciano Hang de bobo da corte. Um senhor extremamente respeitoso que entrou na CPI e cumprimentou a todos com maior respeito. E eu digo o seguinte, quando falta educação, quando falta respeito, tende a população a apoiar o convidado que é agredido e que é maltratado. Fique registrado aqui também o desrespeito de um senador do PT com a deputada federal Caroline Detone, que é deputada federal por Santa Catarina, dizendo a seguinte frase: o que essa mulher está fazendo aqui? O desrespeito do Senado com a Câmara dos Deputados é público e notório. E eu volto aqui, presidente Gilberto, nós, deputados federais, representamos a devida proporcionalidade do eleitor. Estamos aqui representando a totalidade, a democracia real. Não representamos apenas o Estado, representamos o voto do mais simples cidadão. Então, que o Senado Federal tenha respeito não só com os convidados, não importa se é um empresário, se é um faxineiro, se é um jardineiro, se é um engenheiro, um médico, um arquiteto, e que tenha respeito com a Câmara dos Deputados. Depoimento do empresário Luciano Hang é fabuloso. A sua história de sucesso machuca os medíocres. Machucam aqueles senadores que são incapazes durante a vida de gerar sequer um emprego, usurpadores de recurso público. Enquanto o senador Renan Calheiros responde por 22 processos na justiça, processos por corrupção, o empresário Luciano Hang gera 22 mil empregos no Brasil com 164 lojas. Então fica aqui, presidente Gilberto, registrado que no dia 29 de setembro pode estar dando o maior tiro no pé da oposição e criando um personagem, um cidadão que possa vir a contribuir muito com a política nacional. Muito obrigado, presidente Gilberto. Ok, deputado Luiz Lima. Respeitável público, o show já começou hoje cedo. Quem está acompanhando a CPI hoje já viu no picadeiro as figuras que envergonham o nosso país. No picadeiro, Renan Calheiros, mais sujo que pau de galinheiro. Omar de Lama da corrupção, investigado por 260 milhões da saúde, desvio de 260 milhões na saúde. O Drácula da Odebrecht também completa o circo que faz o brasileiro de palhaço. E hoje já começaram com uma piada logo cedo. Hoje eu vi Omar Aziz, mais conhecido como Omar de Lama da corrupção, dizendo que Luciano Hang não é mais honesto que ninguém ali. É uma grande piada que esse senador, que não honra a cadeira que senta, que não merecia estar onde está sentado, quer fazer com um empresário como é Luciano Hang. Agora, vamos comparar, né? De um lado nós temos ali pessoas investigadas de corrupção, pessoas que de fato têm ações e inquéritos policiais no STF, e sabe-se lá por que isso não avança, mas muita coisa tem avançado aí com a Polícia Federal, pessoas que desviaram efetivamente recursos da saúde, e de outro nós temos um empresário que emprega 22 mil pessoas no Brasil, um empresário renomado que tem lojas no Brasil inteiro e que ousou falar sobre política, porque ainda que haja muitos empresários com medo de se envolver com a política, porque está muito polarizado,
ele resolveu falar porque defende o que acredita, tem convicções, é um patriota e ousou falar a verdade. E por isso que ele está sendo perseguido. Luciano Hang está sendo perseguido porque ele é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O que tem sido feito naquela CPI é uma vergonha, ultrajando até mesmo o nome de sua mãe. Um empresário como ele, que gera empregos, que inclusive faz com que a nossa economia se mantenha aquecida. E esses canalhas só falando assim para poder estar falando a respeito de cidadãos como esse que não mereciam estar lá, tinham que estar presos, e estão fazendo com o Luciano Hang. Eu quero dizer que o povo brasileiro sabe quem é que defende realmente o povo e quem é que rouba o povo. Luciano Hang é uma pessoa que gera empregos, está a favor, gera empregos, está ao lado do povo brasileiro, enquanto do outro nós temos cidadãos que, ao contrário, nunca se importaram com o povo brasileiro. Pelo contrário, sempre roubaram o povo brasileiro. Mas a verdade vai prevalecer. Luciano Hang tem o respeito da população brasileira. Luciano Hang vai sair dali maior do que já é. E Renan Calheiros e Omar, todo mundo já sabe, espero que estejam na prisão muito em breve. Falar com o deputado Van Hatter, Marcelo Van Hatter. Caro senhor presidente, caros colegas parlamentares, caros colegas deputados, eu acabo de atravessar o Salão Azul, depois o Salão Verde, vindo do Senado da República, da Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da Covid. E, sinceramente, senhor presidente, a impressão que eu tive foi a pior possível durante o depoimento de Luciano Hang. Porque aquilo, sinceramente, senhor presidente, parecia mais a escolinha do professor Raimundo. Aliás, aquela é mais organizada e pelo menos nos dá motivo para alegria, ou era mais organizado do que nós estamos vendo na CPI da Covid. Um absurdo, uma falta de profissionalismo tremendo, não importa quem está sentado ali para depor. E não é a primeira vez, muito antes pelo contrário, mas é a primeira vez que eu venho a essa tribuna falar isso, porque chega, senhores senadores, o que está acontecendo naquela CPI é absurdo, a forma como interpelam aqueles que estão sentados para depor. Interrupção no microfone o tempo todo, deboche. Senhor presidente, o empresário Luciano Hang, que aliás gerou e gera milhares de empregos neste país, não está sendo respeitado nem pelo passamento, pela morte de sua própria mãe. Não são capazes, os senadores que ali estão, na sua maioria, inclusive o presidente e o relator Renan Calheiros, que dispensa apresentações, não são capazes de respeitar o luto de uma pessoa, não importa se gostam da pessoa ou não gostam da pessoa. Aquilo de que acusam, o senhor Luciano Hang é o que eles próprios estão promovendo, que é a cultura do ódio contra as pessoas durante uma pandemia. Senhor presidente, lamentável. Eu assistia pelo TV do gabinete e não conseguia acreditar, vendo com meus próprios olhos, e fui lá. Quem assiste Brasil afora isso, vê uma falta de maturidade do Senado da República, que deveria ser a casa alta, a Câmara alta, de maior respeito na República, a Câmara sênior dos senadores, protagonizarem um espetáculo abominável. Toda a minha solidariedade, senhor presidente, e só para concluir, peço a tolerância do tempo. Toda a solidariedade, senhor presidente, a todos aqueles sim que sofreram durante o período da pandemia, seja na área da saúde, seja na área econômica e social, e aquilo que for levantado na CPI de acusações e indícios sérios precisa sim ser apurado e devidamente punido.
Agora, senhor presidente, dizer que uma CPI cujo relator é Renan Calheiros vai chegar a alguma conclusão de verdade, senhor presidente, da forma como estão conduzindo esse trabalho, é de repugnar. Por isso, toda a minha solidariedade a todos os que foram depor lá, independentemente se serão ou não indiciados, que precisam e merecem ser tratados com respeito, e também ao empresário Luciano Hang, que hoje está sendo tratado pelo Senado da República da pior forma possível, sendo desrespeitado, inclusive, no luto da sua própria mãe. É uma vergonha, senhor presidente. Muito obrigado.